A gente vem estudando essa carta e eu venho, para você ter uma ideia, eu memorizei esses 11 primeiros versículos aqui e eu fico com ele na cabeça, pensando no texto, entendeu? E quanto mais eu leio, eu descubro que não é fácil da gente entender, não é fácil da gente compreender, né, o que Paulo diz aqui. Por mais que a gente venha explanando isso aqui com vocês, há uma certa dificuldade. Mas eu queria que você prestasse atenção, querido, que existe alguns princípios, alguns conceitos, algumas ideias que vêm sendo repetidas ao longo das ministrações em Romanos 6. Quando eu começar a exposição do versículo 11, eu vou repetir alguns desses conceitos, entendeu? A ideia, com o texto todo em mente, você percebe que Paulo está dizendo uma coisa simples. Ele está dizendo algo simples. Ele está respondendo uma questão. Quer dizer que agora nós vamos continuar pecando para que a graça seja mais abundante? Ele vai dizer, não, de maneira alguma. Como é que nós vamos continuar pecando se nós já morremos para o pecado? A questão de Paulo toda é essa. Eu não posso continuar pecando se eu morri para o pecado. Aí ele vai explicar isso para nós, entendeu? O que é esse morrer para o pecado, como é que isso acontece. E é interessante, irmãos, porque ele vai se repetir ao longo do texto, vai repetir conceitos, ideias. Eu até marquei aqui na minha Bíblia aqui, versículos que são muito semelhantes. Praticamente eles dizem a mesma coisa. Isso dá a entender que Paulo, o próprio Paulo, ao escrever a carta, ele se deu ao trabalho de repetir, num período curto de 11 versículos, ele repete basicamente a mesma verdade em 3 versículos diferentes, colocando de forma um pouquinho diferente, mas dizendo a mesma coisa. Olha só, queridos, nós vamos estudar o versículo 11, tá bom? Mas olha só isso aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Tudo gira em torno dessa resposta, dessa pergunta e da resposta que Paulo dá. A resposta é, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Tá louco, é? Pensar em algo dessa natureza é impossível. Por quê? Aí ele pergunta, né? Como viveremos ainda no pecado, nós os que morremos para ele? Ele respondeu a pergunta, agora ele vai vai se lançar sobre isso e vai explicar o que ele quis dizer realmente, né? Como assim nós morremos para o pecado? E é isso que ele explica para nós. Aí ele diz assim, olha, o porventura, versículo 3, o porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados da sua morte? Ele está explicando, entendeu? O que é morrer para Cristo? Significa que nós fomos batizados, inseridos, batizados na morte de Cristo, inseridos na morte de Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, fomos sepultados na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Paulo diz assim, olha, nós não só morremos com Jesus Cristo, nós não só fomos sepultados com Jesus Cristo, mas também nós ressuscitamos com Ele. O que Paulo ensina aqui, irmãos, é uma doutrina que eu venho batendo na tecla, chamada de união mística com Jesus. Nós somos ligados a Ele, nós estamos conectados a Cristo, porque nós somos inseridos em Cristo pelo batismo, diz Paulo. O Espírito Santo nos inseriu em Cristo. É como se nós estivéssemos dentro de Cristo, inserido nele, entendeu? Então, por causa disso, querido, por causa desse fato, é um fato, é uma verdade explícita na palavra de Deus. Todo cristão concorda com isso, se ele conhece a palavra, entendeu? É um fato, nós não podemos negar isso. Por causa disso, é que nós morremos para o pecado, entendeu? Mas também por causa disso, nós não só morremos, nós fomos sepultados e nós ressuscitamos em Cristo. Andar em novidade de vida, ele está falando aqui da ressurreição. Porque, olha só, fomos, pois, sepultados com ele na morte, né? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade. Assim também nós seremos ressuscitados, ou nós somos ressuscitados com Cristo. Tanto é que ele vai dizer no versículo 5, olha, porque
Se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, e Paulo está dizendo, nós somos unidos. Olha o versículo 3, né? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, então nós fomos unidos a ele, nós fomos plantados nele na semelhança da sua morte. Ora, se nós somos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente nós seremos na semelhança da sua ressurreição. Bom, se nós morremos com ele, é certo que nós vamos ressuscitar com ele também, entendeu? É o que Paulo está dizendo. Aí ele vai explicar isso agora. O que é esse morrer na semelhança da morte de Cristo? Como é que se morre dessa forma? Aí ele vai dizer, sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem. Ele está dizendo que na cruz, o nosso velho homem foi pregado com Jesus, morreu com Jesus. Para que aconteceu isso? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Esse corpo do pecado desfeito, querido, ele descreve isso como se fosse uma espécie de... É uma obra que está em andamento, entendeu? Que está em andamento. Porque o corpo do pecado aqui, eu já disse a vocês algumas vezes, é uma referência ao nosso corpo que é habitado pelo pecado, entendeu? Então, olha só, o velho foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Parte desse processo do corpo do pecado ser desfeito, ser aniquilado, é que nós não somos mais escravos do pecado. Isso já é uma realidade. Nós não somos mais escravos do pecado, entendeu? Por mais que o pecado habite o meu corpo, eu não sou escravo do pecado. Eu vou falar disso, irmãos, mais para frente, tá bom? Eu vou tratar um pouco dessa questão. E não é hoje não, tá bom? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, para que nós não sirvamos o pecado como escravo. Toda pessoa que não está inserida em Cristo, que não está unida a Cristo, que não é crente, vou colocar dessa forma, essa pessoa, ela é escrava do pecado. Não há... não há negociação aqui. Se não está em Cristo, com certeza é servo do pecado. Esse é um ensino bíblico, irmãos. Aí ele diz assim, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu não vou meter. Agora, veja, vou chamar a atenção de vocês para 3 versículos. Primeiro, Paulo diz assim, olha, na verdade, olha, 4 versículos, que ele diz a mesma coisa. Isso é muito importante para Paulo. No versículo 4 ele diz assim, olha, nós fomos sepultados com Jesus na morte pelo batismo, para que, com um propósito, né? Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também a nós andamos em novidade de vida. Então, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. É o que ele está dizendo, no versículo 4. No versículo 5 ele vai repetir a mesma coisa. Ora, se fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se eu fui unido a ele na semelhança da morte, eu vou ser unido a ele na semelhança da sua ressurreição. Agora, olha o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ele está repetindo a mesma coisa, irmãos. E ele vai dizer a mesma coisa no versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A mesma coisa sendo repetida. E é aqui que entra o versículo... Eu queria que você atentasse para uma coisa, irmãos. O versículo 10, ele está concluindo um pensamento aqui todo, um pensamento que vem do versículo 8 até o 10. E ele conclui assim, pois quanto a ter morrido, está falando de Jesus, quanto a Jesus ter morrido, ele morreu de uma vez para sempre para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. E olha, querido, essa expressão que quem já acompanha o texto da ministração em Romanos já está habituado com ela. Assim também vós. O que foi dito a respeito de Jesus Cristo é dito a respeito de vocês também. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Bom, queridos, assim também vós. Assim como Cristo morreu de uma vez por toda para o pecado e agora vive para Deus, assim também vós
considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Bom, querido, essa é a nossa ministração dessa noite, tá bom? E eu começo aqui, eu vou fazer uma recapitulação na íntegra daquilo que eu fiz a semana passada, porque eu perdi a gravação da semana passada, tá bom, gente? E como eu quero manter isso, eu fiz algumas recapitulações da semana passada que eu não vou fazer hoje, mas essa parte aqui do versículo 11, porque eu ministrei até o 10. Aí quando eu fui recapitular tudo para chegar no 11, eu perdi a gravação que estava com problema aqui. E hoje eu estou gravando, então vou começar do 11 para ficar a ministração completa, tá bom? Mesmo que fique de fora a recapitulação, mas fica a ministração completa de Romanos 6, tá? Então olha só, antes de nós entrarmos nesse texto, e nós vamos gastar aqui hoje e a próxima semana falando desse texto. Ele é muito importante, irmãos. E nós vamos tentar compreender. Eu preciso fazer uma série de esclarecimentos aqui, algumas coisas que eu vou colocar para diante de vocês aqui, para que a gente chegue realmente no entendimento do texto, tá bom? E só no final, lá no finalzinho da reflexão, é que eu vou dizer exatamente o que Paulo está dizendo. Eu vou gastar mais tempo com vocês dizendo o que Paulo não está dizendo com esse texto do que aquele que ele realmente está dizendo, entendeu? Por que isso, irmãos? Eu creio que isso seja didático, querido. A gente precisa... Até porque, dependendo da igreja, dependendo de quem você ouve, você vai ouvir exposições baseadas nesse texto que não é exatamente aquilo que Paulo está querendo dizer, tá bom? Então a gente vai gastar um tempinho com esse texto, estudando ele, nos detalhes, para ver se a gente consegue aprender alguma coisa com ele, tá? Bom, antes de começar o texto, nós vamos olhar aqui 3 princípios importantíssimos com relação a eles, se nós quisermos entender. E os princípios dizem basicamente uma repetição de algumas coisas que eu já disse aqui ao longo das ministrações em Romanos 6, tá bom? O primeiro princípio é esse, que eu venho batendo com vocês o tempo todo na tecla. O que é verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo também é, nesse sentido, verdade a nosso respeito, porque nós estamos ligados a Ele. Então, preste muita atenção, irmãos. Tudo que é dito até aqui é dito a nós porque nós estamos em Cristo. Nós somos ligados a Cristo. O Espírito Santo nos inseriu, nos batizou em Cristo. Nos inseriu em Cristo. Então nós estamos conectados. Nós somos uma unidade, vou colocar dessa forma, né? Eu acho que isso fica... Nós somos colocados dentro de Cristo, inserido em Cristo. Então tudo aquilo que é dito a respeito do Senhor Jesus Cristo também é dito a nosso respeito, é aplicado a nós. É o que Paulo vem tentando mostrar aqui. Por isso que ele repete tantas vezes a mesma coisa. No versículo 4, no versículo 5, no versículo 8, no versículo 10 e 11, ele vai repetindo a mesma coisa. É só uma repetição, querido, de uma verdade. E tudo isso respondendo lá a questão principal lá que foi colocada no versículo 11, né? No versículo 1, né? Então não vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando? Ele vai dizer, não, de maneira alguma. Como é que vocês podem continuar pecando se vocês estão mortos para o pecado? Não é possível. Então ele vai explicar o que é esse morrer para o pecado e a gente vem trabalhando um pouco sobre isso, tá bom? Então olha só, nós já vimos isso, irmãos, assim exaustivamente, essa questão do fato de nós estarmos ligados a Cristo. Fomos crucificados com Jesus, nós morremos com Ele, nós fomos sepultados com Ele, nós ressuscitamos com Ele, tudo isso porque nós fomos inseridos em Cristo Jesus, nós estamos ligados a Ele. Olha, por mais que eu venha repetindo isso aqui, querido, é importante que você tenha consciência do que Paulo está dizendo. Irmãos, vida cristã, querido, eu fico assim, às vezes angustiado com isso. Porque muitas pessoas entendem vida cristã como da seguinte forma: eu era da igreja A, fui para a igreja B e agora eu sou um crente. Né? Ou então eu frequento a igreja X e porque eu frequento a igreja X eu sou crente. Vida cristã não é isso, irmãos. Isso faz parte, mas não é só isso. Vida cristã significa que nós estamos inseridos em Jesus Cristo. Nós somos aquele tijolinho que o Senhor usou para construir esse prédio, entendeu? Nós estamos inseridos ali. Fazemos parte disso. E se você não entende essa realidade, querido, se você não consegue compreender a vida cristã dessa forma, se tudo que você tem de vida cristã é apenas mandamentos, regras humanas, entendeu? Você está perdido, irmão. Está perdido, entendeu? É muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso.
Então, eu falei isso exaustivamente. Versículo 3, 4, nós trabalhamos sobre isso aqui. Versículo 5, dessa semelhança, dessa união nossa, entendeu? Daquilo que aconteceu com Cristo, acontecer conosco, porque nós estamos inseridos nele. Eu venho falando isso aqui exaustivamente, irmãos. Nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos ligados a Ele. O que diz respeito a Ele, diz respeito a nós, irmãos. Eu queria que você atentasse mais uma vez, irmãos. Eu acho esse versículo 10 e 11 muito, muito, muito importante, irmãos. Olha, pois quanto Jesus a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Ele está, veja, é muito interessante, mas ele usa o que aconteceu com Cristo e diz assim também com vocês. É a mesma realidade. O que diz respeito a Jesus, diz respeito a nós também. Só que aqui ele traz um mandamento, né? Considerai-vos. É uma imposição, é um imperativo. Ele está dizendo, aplique isso à sua realidade. Pense nisso, entendeu? Considere o que aconteceu com Cristo. Olha o que aconteceu com ele. O que diz respeito a ele, diz respeito a você também. Irmãos, a gente precisa gastar tempo com isso. É uma outra coisa que nós precisamos aprender como cristãos. A considerar, a pensar, a meditar, a fazer aplicações da Bíblia à nossa vida. Personalizar alguns textos, algumas promessas, entendeu? Principalmente aquelas que dizem respeito à nossa salvação, irmãos, à nossa vida com Deus. É necessário que a gente faça isso. Olha só, veja como é interessante, como Paulo vem falando sobre isso. Quando a gente volta lá para o capítulo 5, né, para a seção que vai do 12 até o 19, Paulo está ensinando a mesma coisa. Eu não vou ler porque nós gastamos muito tempo estudando aquilo lá. Mas a ideia lá era a seguinte, olha, nós estávamos ligados a Adão, e por causa disso, aquilo que dizia respeito a Adão, também dizia respeito a nós. Por que era assim? Porque nós estávamos ligados a ele. Nós estávamos em Adão. De alguma forma, todo mundo que nasce nesse mundo, nasce inserido em Adão, entendeu? O milagre é exatamente esse, que Paulo coloca nessas palavras tremendas que eu acho, entendeu? Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a linguagem de salvação. Eu estava inserido em Adão e porque Adão pecou, eu era pecador também. É só você voltar, irmãos. Eu vou só ler só o versículo 12, que eu acho que ele é importante para a gente ter em mente. 5:12. Eu expliquei isso aqui já detalhadamente, mas olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só que nós pecamos, não, sim, depois a gente vai pecar por conta própria, mas aqui Paulo não está se referindo aos nossos pecados cometidos por nós, tipo a mentira, o engano, sei lá, qualquer outra coisa. Os pecados aqui, querido, é o pecado que nós somos culpados lá, cometido por Adão, lá no Jardim do Éden. É por isso que todos pecaram, por causa daquele pecado de Adão, todos pecaram. E por que é assim? Porque nós estávamos inseridos em Adão. Esse é um ensino bíblico. É por isso que, e aqui há uma controvérsia, mas eu não vou me ater a isso, não. Quando uma criança nasce, irmãos, nasce, mesmo que ela não tenha cometido nada, ela não tem consciência de pecado, de certo, de errado, ela não sabe nem dizer, mas ela já nasce morta em pecado. E por que ela já nasce morta? É simples, porque ela já nasce com o pecado de Adão. Condenada por causa do pecado de Adão. É assim, irmãos, você pode, a gente chama isso de doutrina há um nome para isso, querido. Eu não vou chamar união, na verdade, mas há um nome para isso, né? Tem um termo teológico que é dado para isso, que fugiu aqui a memória aqui. Mas se não fosse assim, irmãos, se Deus não adotasse, vou colocar aqui essa mecânica, né, para essa dinâmica da humanidade com Adão, estou tentando lembrar o nome ainda, mas não consigo. Se não fosse assim, não haveria esperança para nós.
Porque assim como eu já nasço morto em pecado, já nasço condenado por causa de Adão, é por causa desse princípio que Deus adotou que Ele pode me salvar por meio de Jesus Cristo. Entendeu? Gente, mas é ruim quando eu estou falando com vocês e brigando com a mente aqui, tentando puxar a palavra e não sai a palavra. Mas se não fosse essa metodologia, vou colocar dessa forma, divina, irmãos, não haveria salvação para nenhum de nós. Não haveria, querido. É importante que você saiba disso. Por causa do pecado de Adão, todos nós pecamos. Mas graças a Deus, por causa do sacrifício de Cristo, muitos de nós somos libertos desse pecado. Somos unidos a Ele e salvos. Tá? Então, deixa eu continuar aqui com a nossa exposição. O segundo princípio, irmãos, é o seguinte. A declaração desse versículo 11 aqui é inteiramente não experimental. Essa declaração não tem nenhuma relação com a nossa experiência. Não é algo que você vai viver. Não é algo que você vai fazer. Nós vamos corrigir aqui, quando eu estiver dizendo aqui o que Paulo não está dizendo aqui, quase toda a tentativa de explicar isso aqui nos leva para algum tipo de ação, de subjetivismo, entendeu? De experiência, mas aqui não há. Aqui não tem a ver com esse negócio. Muita gente, quando pensa assim, olha, considerai-vos, ele já pensa o seguinte, olha, eu tenho que considerar, eu tenho que dizer para mim mesmo que eu sou, que eu morri para o pecado, e se eu continuar a repetir isso, talvez eu realmente experimente a vitória sobre o pecado. Não, não é isso que Paulo está dizendo aqui para nós, querido. Não é isso. Eu disse isso aqui a você semana passada, né? Lloyd Jones disse que a própria palavra considerai-vos aqui empregada por Paulo, ela prova isso claramente, que não é experimental. E ele diz, não se pode dizer a um homem que se considere ou avalie uma experiência. Seria ridículo. Se ele teve a experiência, não há nada para considerar. O que ele quer dizer na verdade? Se já morremos para o pecado, então não precisamos nos considerar como mortos para o pecado. É isso que ele está falando, entendeu? Então não é disso que está... Ele não está falando de experiência. O próprio paralelo, querido, que é feito aqui de Jesus conosco, aquilo que aconteceu com Jesus aconteceu conosco, diz que não é possível ser isso. Até porque Jesus Cristo não morreu para o pecado. Entende? Ele morreu com relação ao pecado, com vistas ao pecado. Tudo que Paulo vem provando aqui, a ideia dele é mostrar exatamente isso. Nós ainda não estamos no aspecto experimental. O que nós estamos vendo são verdades a nosso respeito, para que quando chegar a hora certa, e vai chegar no versículo 12, onde ele vai nos chamar para a ação. Aí sim, nós vamos ser chamados por Deus a fazer alguma coisa. Por enquanto, nós somos chamados a crer naquilo que é dito a nosso respeito. O terceiro princípio, irmãos, é o seguinte, o versículo que nós estamos estudando não trata diretamente da questão do nosso viver santo, da nossa santificação. Muita gente quer aplicar esse versículo para a ideia de santificação. Olha, morra para o pecado. Se você quiser viver uma vida santa, você tem que morrer para o pecado. Olha, Paulo está dizendo, considere-se morto para o pecado. Aí ele começa a fazer as aplicações antes do tempo, querido. Antes do tempo. Você quer saber quando é que Paulo vai fazer a aplicação? Irmãos, olha o versículo. Não vamos ministrar sobre isso agora não, mas olha o versículo 12, irmãos. Aí sim, 6:12. Dê uma olhadinha aí, por favor, rapidinho. Agora, isso é aplicação. Não reine, portanto. Ele está dizendo assim, olha, não deixe, eu estou aqui já, não deixe o pecado reinar no seu corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. Quando você dá vazão às paixões do seu corpo, você está obedecendo, você está permitindo que o pecado reine no seu corpo. E ele está dizendo, não faça isso. Não deixe isso acontecer. Não ofereça, versículo 13, não ofereça cada um de vocês os membros do seu corpo como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então aqui nós temos uma orientação prática do que nós precisamos fazer, só que isso vai demorar um pouquinho até nós chegarmos lá, tá bom? É só para você ter um aperitivo do que vai ser dito, irmãos. Aqui começa um desafio.
E só quem compreendeu a verdade a respeito da sua união com Cristo é que pode realmente praticar isso que Paulo vai ensinar. Porque se você não compreender, irmãos, o que Paulo está dizendo, o que Paulo vem dizendo ao longo dessa carta, você dificilmente vai conseguir colocar em prática o que Paulo está ensinando, tá bom? Então vamos lá, irmãos, vamos para a exposição do texto. Vamos considerar algumas palavras desse texto. Primeiro, vamos olhar a palavra considerai-vos. Ele diz, assim também vós considerai-vos. Essa palavra, essa expressão considerai-vos, ela significa avaliai-vos, ou ainda considerai o que vós sois, o que vocês são. Qual é o ensino de Paulo, irmãos? Ele está dizendo mais ou menos assim, olha, assim também considerem e mantenham constantemente diante de vocês esta verdade acerca de vocês mesmos. Não se esqueçam de quem vocês são. Lembre-se que vocês foram batizados em Jesus, que vocês foram batizados na morte, que vocês foram sepultados com Jesus, que vocês ressuscitaram com Cristo, que vocês estão inseridos em Cristo, unidos a Ele. Lembre-se disso. Se você perder isso de vista, você não tem como viver o cristianismo como Deus quer que nós vivamos, irmãos. Mantenha isso diante dos teus olhos o tempo todo. É o que Paulo está dizendo. Essa palavra, irmãos, essa palavra grega, essa palavra considerai, ela aparece na Bíblia, principalmente em Romanos, aparece muito em Romanos, né? A palavra grega é logizomai, palavra grega. E Paulo usa essa palavra em Romanos 3:28. E olha como Paulo usa ela, irmãos. Veja, Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras. Concluímos, pois. Essa palavra traz a ideia, querido, de que nós estamos chegando a uma conclusão. E é exatamente isso que Paulo quer que nós entendamos. Quando ele diz considerável, ele não está dizendo, se considere morto, não é isso que ele está dizendo. Tenha diante de você aquilo que você é. Saiba quem você é realmente. Considere o que Deus fez por você. Considere que você foi inserido em Cristo. Não perca de vista. Você está chegando a uma conclusão, irmãos. É uma conclusão. Está chegando a uma conclusão. Você está colocando a realidade bíblica a teu respeito diante dos seus olhos. E por causa disso é que você vai fazer aquilo que Paulo vai pedir para fazer no versículo 12. Mas é necessário que nós tenhamos isso em mente, entendeu? Essa palavra ela é muito importante, irmãos, e por isso que eu estou dando destaque a ela. E por que ela é muito importante? Porque há aqueles que acreditam que Paulo esteja ensinando aqui que as pessoas devem se convencer de que alguma coisa é verdadeira com relação a elas, quando de fato não há. Olha, alguns ensinam exatamente isso aqui. Imagine um crente de manhã cedinho, antes de sair de casa. Ele sabe que vai estar num ambiente pesado, de tentação, mas ele é um homem de Deus realmente, e ele quer vencer o pecado, ele quer viver uma vida vitoriosa. Aí ele lê o versículo, olha, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Ele pensa o seguinte, eu tenho que ficar dizendo para mim mesmo que eu sou morto para o pecado. Aí ele começa a fazer, eu estou morto para o pecado, eu morri para o pecado. Né? Se eu estou morto para o pecado, então eu não vou mais pecar. Então eu tenho que manter isso o tempo todo. Eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. E aí ele acha que repetindo isso ele vai vencer o pecado. Queridos, não é isso que Paulo está ensinando. Não basta você dizer que morreu para o pecado, achando que isso vai te capacitar a não pecar. Não funciona dessa forma, irmãos. Na verdade, o que nós temos aqui, querido, é só uma dedução lógica do que já estudamos a respeito da nossa união com Cristo. Porque nós estamos unidos com Cristo, nós devemos nos considerar, né, mortos para o pecado. E até a expressão mortos para o pecado, a gente vai trabalhar um pouquinho ela daqui a pouco, tá bom? A próxima expressão aqui, irmãos, é vós mesmos. E aí eu trouxe a tradução, que é uma tradução literal da Bíblia, conhecida, entendeu? Mas que a gente quase não usa, porque a linguagem dela é muito chata. Ouça só, primeiro eu vou ler esse mesmo texto, versículo 11, nessa linguagem que a gente está acostumado a ouvir. Paulo diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A tradução literal traz o texto assim, olha, desta maneira,
também vós reconhecei, já estardes, vós mesmos, verdadeiramente mortos para o pecado, vivendo vós, porém, para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente quase não usa isso aqui porque há um excesso de palavras aqui, na verdade, entendeu? Mas está aqui a expressão vós mesmos, ela aparece no original. O que Paulo quer dizer com vós mesmos? Eu falei sobre isso aqui a semana passada, não foi? Eu disse que a minha mente bugou aqui. Mas lendo e relendo, querido, Paulo está falando aqui, querido, sobre aquela distinção que foi feita, me parece que no versículo 5, no 6, quando nós estávamos falando sobre o corpo do pecado, nós fizemos uma distinção, olhando lá o texto de Romanos 7, quando Paulo fala da nossa personalidade, né, de quem nós somos realmente, nosso ser por essência, né, e ele faz uma separação disso com o corpo. E ele diz que o pecado habita o meu corpo, mas o meu ser, ele não é mais habitado pelo pecado. A minha essência, o Edilson realmente, a personalidade essencial do Edilson, aquilo que eu sou como pessoa, como filho de Deus, não é mais controlado pelo pecado, entendeu? O pecado ainda tem acesso ao meu corpo, mas não tem a quem eu sou de verdade. Ele vai explicar isso, irmãos. Ele diz uma coisa interessante. Isso às vezes dá um nó na cabeça. Olha só o que ele está colocando aqui. No passado, eu era um homem Adão. No passado, eu estava em Adão. Eu não estou mais em Adão, mas estou em Cristo. Posso falar sobre o velho homem e sobre o novo homem, porém eu, em minha essência pessoal, posso ver os dois homens, por assim dizer. É ao meu ser, à minha entidade pessoal, que ele se refere aqui, quando ele fala vós mesmos. Agora vamos olhar o texto mais uma vez? Olha só. Assim também, vou pegar o texto que da versão mais literária. Desta maneira também vós reconheceis, já estardes, vós mesmo, há uma ênfase nisso, né? Vocês já estão, vocês mesmos, verdadeiramente mortos para o pecado. Tá? Agora deixa eu voltar aqui novamente. Então, eu acredito aqui que Lloyd Jones está se referindo aqui, né, na explicação dele aqui, e Paulo no seu texto, a esse ser. Seria mais ou menos assim, irmãos, olha, considere você mesmo está de fato morto com vistas ao pecado, mas vivo em relação a Deus mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Tá? Então, é essa distinção entre o meu corpo e aquilo que eu sou como pessoa, como ser, criado por Deus. Ele faz uma distinção, querido, desse meu eu, ele distingue isso do velho homem que estava em Adão, tanto é que esse homem foi crucificado, tipo assim, quando esse homem foi crucificado, eu estava vendo ele. Ele foi crucificado e a partir do momento que ele foi crucificado, eu fui transformado num outro homem. É meio louco isso, né? Eu continuo vendo, entendeu? É tipo assim, é como se fosse coisas separadas da gente, mas é dito apenas do ponto de vista pedagógico, no sentido de que a gente compreenda essa mudança que aconteceu na nossa vida. Essa transformação. Eu era um homem Adão, eu sou um outro homem completamente novo em Cristo Jesus. Por causa disso, dessa transformação, eu sou salvo. Eu não perco mais salvação. Meu nome está escrito no livro da vida. Na verdade, eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas e o pecado? Bom, o pecado ele está restrito, ele está circunscrito ao meu corpo. Paulo chama isso de corpo do pecado, entendeu? Mas a promessa é que até desse corpo do pecado eu serei liberto completamente. E o Senhor não só vai me libertar, mas vai transformar esse corpo de pecado num corpo glorificado. Essa é a promessa de 1 Coríntios 15. Entende, querido? Assim como Cristo tinha um corpo, e quando ele ressurgiu dos mortos, ele ressurgiu com um corpo glorificado.
era o mesmo homem, né? Aparentemente o corpo era semelhante, tanto é que tinha lá as marcas dos pregos nas mãos, a marca da lança na lateral do Senhor, mesmo corpo, só que agora um corpo glorificado, ou seja, um corpo onde o pecado não tem mais nenhum domínio. Estou falando de nós, não de Cristo, tá bom? Porque o pecado nunca teve domínio sobre Cristo. Mas o pecado não terá mais nenhum domínio sobre nós. Esse estado, querido, só é possível na eternidade. Aqui nós não experimentaremos isso, entendeu? De forma alguma. Bom, a próxima expressão aqui é em Jesus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo. Em Cristo. Nesse aspecto aqui, querido, quase todas as grandes traduções da Bíblia em português, elas estão corretas. Elas traduzem, praticamente todas elas traduzem em Cristo. E algumas versões americanas dizem mediante Jesus Cristo, né? Mas o que Paulo está dizendo não é isso. Ele não está dizendo que é mediante ou por meio de Cristo, mas em Cristo, né? Isso nós tratamos, essa é muito importante nessa questão, nós tratamos isso lá em Romanos 5,10, quando nós estávamos falando da justificação. Eu vou ler o texto para ficar mais fácil. Olha, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos. A tradução lá está assim, salvos pela sua vida. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós somos salvos na vida de Cristo, em sua vida que nós somos salvos. E ele já está se referindo aqui à doutrina da nossa união com Cristo, tá bom? Bom, não é salvo pela vida, mas salvo em sua vida. Bom, deixa eu sintetizar aqui de maneira básica aquilo que nós estamos estudando aqui no versículo 6, irmãos. E aí eu vou tratar de uma outra questão com vocês. Nós, os cristãos, não fomos meramente perdoados graças ao que Cristo fez por nós. Isso nós vimos muito isso em Romanos 4, 3, tá bom? Parte 5, nós vimos aqui. Falando da justificação. Nós somos não apenas perdoados, mas nós fomos unidos a Cristo. Nós fomos ligados a Ele. E é isso, querido, que nos leva a acreditar, e é isso que Paulo vem provando ao longo desses capítulos 5, 6, vai para o 7, vai para o 8, que uma vez que você está em Cristo, você não perde mais a sua salvação. Por quê? Porque eu fui inserido nele. Não há, a mensagem é muito simples. Se você foi inserido em Cristo, então você não pode ser mais arrancado dele, entendeu? Você está em Cristo. A doutrina da salvação, sem essa compreensão que ela vai além do perdão de pecado, porque muita gente se atém à doutrina da justificação apenas ao fato de nós sermos perdoados. Mas a doutrina vai além disso, não só perdoados, mas unidos a Cristo, irmãos, inseridos em Cristo. Bom, lembrando do texto, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. O que é que eu devo concluir, o que é que eu devo considerar e manter sempre diante de mim, irmãos, quando Paulo diz isso? Que nós devemos nos considerar como mortos para o pecado. A primeira coisa é que nós estamos realmente mortos em relação ao pecado. Há uma distinção, querido, entre morrer para o pecado e morrer para a nossa relação com o pecado. São coisas diferentes. Lembra do princípio? Aquilo que é dito a respeito de Cristo pode ser dito a respeito de nós? Não pode ser dito a respeito de Cristo que ele morreu para o pecado. Por quê? Porque ele nunca teve pecado. Ele morreu para a sua relação com o pecado. Ele morreu com vistas ao pecado. Significa que por um tempo determinado, ele entrou em relação com o pecado para nos salvar, mas ele morreu para essa relação e ele voltou para a esfera onde ele sempre esteve, que é com Deus, entendeu? Então ele nunca pecou. Você não pode dizer que Cristo morreu para o pecado porque ele nunca pecou. Então quando você diz aqui que morreu para o pecado aqui, é morrer com relação ao pecado. Esse é um entendimento mais concreto e mais simples desse texto, tá bom? Assim como o Senhor Jesus está morto com vistas ao pecado, você também está, diz Paulo, se é que você está nele. Isso porque o que é verdadeiro a respeito de Jesus
é verdadeiro a respeito de vocês. E observe, irmãos, está aqui na minha ministração essa questão. É importante observar a expressão com relação ao pecado ou com vistas ao pecado. E por que isso é importante? Porque no que se refere ao Senhor Jesus, vimos que quanto a ter morrido, ele morreu não para o pecado, mas com relação, com vistas ao pecado. Nós não devemos dizer que Cristo morreu para o pecado, irmãos, porque ele nunca teve a necessidade de morrer para o pecado, ele nunca pecou. A gente sabe disso, entendeu? Então, essas distinções, elas são importantes, querido. Ele morreu com vistas ao pecado, ele morreu para a sua relação com o pecado. Lembrando, quando o Senhor Jesus Cristo desce da glória, do seu trono, e ele entra no nosso mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele se coloca numa relação com o pecado por nossa causa, irmãos. E porque ele se colocou numa relação com o pecado por nossa causa, ele morreu. Entendeu? Ele morreu. Só que quando ele morreu, ele rompeu com essa relação definitivamente. Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu. Acabou, a relação acabou. Não existe mais a relação. Agora ele voltou para a sua relação com Deus. Ele se colocou nessa esfera do pecado, mas aí com a sua morte, ele sai dessa esfera do pecado e ele volta para a sua esfera com Deus. Essas distinções, elas são muito importantes na hora de nós compreendermos o texto. Então, vejam, Paulo não diz assim, olha, considerai-vos também igualmente e de fato mortos para o pecado. Até porque isso não é verdade, entendeu? Porém, considerai-vos também igualmente e de fato mortos com relação ao pecado. Como foi com relação ao Senhor Jesus Cristo, também é com relação a nós, irmãos. Bom, a pergunta aqui é interessante, observe. Que devo fazer quando me é dito que preciso considerar-me realmente morto com relação ao pecado? O que significa me considerar morto para o pecado? E nós vamos apenas ver o que não é agora. E eu vou ser um pouco mais rápido por causa do tempo, para encerrar dizendo o que Paulo realmente quer dizer com isso, tá bom? Mas olha só, primeiro nós vamos ver o que isso não significa. A pergunta é, o que significa me considerar morto para o pecado? E eu vou te dizer para você o que não significa. Primeiro, não significa que é meu dever, como cristão, morrer com relação ao pecado. Não é isso. Muita gente ensina, irmãos, isso. Vou ler isso aqui, olha só. Vocês que dizem que creem em Cristo, que Cristo morreu por seus pecados, e por isso vocês foram perdoados por Deus, dizem que vocês estão justificados pela fé. Se isso é verdade, não percebem que é dever de vocês morrerem de fato com relação ao pecado? Então, as pessoas acreditam que santidade é você morrer para essa relação com o pecado. Mas você não pode morrer, irmãos, porque não é isso que o texto está dizendo, entendeu? Não é experimental. E mesmo que fosse, não está ao meu alcance morrer para o pecado. De fato, entendeu? De fato. Olha só. Porque a ideia é essa, irmãos, morrer literalmente, não morrer para ser enterrado, mas morrer com relação ao pecado, literalmente, de maneira que o pecado não tenha mais nenhum poder sobre a sua vida. Irmãos, todo o contexto que nós estamos estudando nega esse tipo de interpretação, mas há pessoas que dizem, você quer ser santo, então você tem que morrer para o pecado, tá? O que não é, na verdade? Não se trata de uma ordem para que eu morra para o pecado ou para que eu me torne morto para o pecado. Vou colocar da seguinte forma, olha só. Alguns intérpretes veem essa expressão e eles dizem que o que quer dizer aqui com essa expressão é que nós estamos apenas analisando aqui uma imposição que ordena aos cristãos que eles morram para o pecado. Vou explicar o que significa isso na prática. É como se as pessoas estivessem dizendo o seguinte, olha, eis a posição que você deve assumir. No caso, se você é cristão. Assim como Cristo, uma vez por todas. E isso aqui, irmãos, é uma frase de Calvino. É Calvino que está dizendo isso aqui. Então, ele se equivocou nessa questão aqui. Porque ele diz que o significado de morrer para o pecado é o seguinte, Calvino falando, na concepção de Calvino, esse é o significado de morrer para o pecado. Eis que a posição que deves assumir em teu caso.
assim como Cristo, uma vez por todas, morreu para destruir o pecado, também vocês devem morrer uma vez por todas, a fim de que no futuro cesse de pecar. Se ele está falando da morte literal para a gente vencer o pecado, a gente não encontra isso na Bíblia como estudo, irmãos. Se eu devo morrer como Cristo morreu, não é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Morrer para o pecado não é isso. Porque a impressão que eu tenho aqui é que, assim como Cristo morreu, Calvino está dizendo, vocês também vão morrer, para que no futuro vocês vençam o pecado. Não é isso que Paulo está falando, irmãos. Não é isso, tá bom? Eu vou já chegar no que ele está dizendo. Não significa, é a terceira coisa que não significa. Não significa que eu devo considerar que o pecado, como um poder em mim, está morto. E que porque eu sou cristão, terminei totalmente com o pecado. Olha, irmãos, você sabe que isso não é verdade, entendeu? O pecado está morto em nós? Não. Porque se tivesse, nós não seríamos tentados a nada. É muito simples isso, irmãos. Entendeu? Não faz sentido alguém pegar esse texto, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Ah, então quer dizer que o pecado morreu para mim? Não, irmãos, não, 1000 vezes não, porque eu sinto o poder do pecado no meu corpo me tentando quase todos os dias. Pelos olhos, pelos pensamentos, aí vai, irmãos. Então não é isso que Paulo está dizendo, entendeu? Não é isso que Paulo está me dizendo. Mais uma coisa que Paulo não está dizendo, não significa que o pecado está morto, ou que o pecado foi erradicado de mim. É lógico que não, irmãos. Irmãos, se fosse esse o significado, então era fácil a gente viver a vida cristã, irmãos. Eu não me sentiria tentado mais a pecar. Eu nem sei como é que seria viver num mundo como esse aqui, sem se sentir tentado pelo pecado. Eu não tenho nem ideia do que seja uma vida assim. Porque desde que eu me entendo por gente, que eu tenho consciência de mundo, do que é certo e do que é errado, irmãos, que eu sinto a tentação em tudo quanto é parte do meu corpo, entendeu? Então o pecado não foi erradicado, o pecado não está morto nesse sentido. Paulo já disse, ele habita os membros do meu corpo. Também não significa que nós estamos mortos com relação ao pecado na medida em que, ou enquanto que, estamos obtendo vitória sobre o pecado. Os defensores dessa ideia adotam uma postura. Isso aqui é comum, irmãos. Mais comum do que você possa imaginar. Eles dizem o seguinte: considere-se realmente morto com relação ao pecado. Enquanto você estiver fazendo isso, você estará tendo vitória. E enquanto tiver vitória, o pecado estará realmente morto no que se refere a você. Veja a loucura, irmãos, do ensino. Queridos, há muitas igrejas que ensinam isso. Ensinando os irmãos a viver em santidade. Como é que se faz isso? Considere-se morto com relação ao pecado. Eu não tenho ideia, irmãos, de como é que funciona isso. Imagine o sofrimento de uma pessoa. Considere-se morto com relação ao pecado. Enquanto você manter isso na sua mente, eu morri para o pecado. Eu estou morto para o pecado. O pecado não tem poder sobre a minha vida. O pecado não tem... Imagine um homem falando isso. Ele tá na rua e mesmo que não pode falar alto, mas vai falando ali, né, para si mesmo. Eu morri para o pecado. Eu já venci o pecado. Eu morri. E aí, de repente passa uma mulher bem bonita, toda mal vestida, e o discurso já era. Porque a tentação não é que ela bate, na verdade, ela dá um chute na porta e você cai na real que não funciona essas coisas, irmãos. Não funciona. Não adianta não é o fato de você se considerar morto para o pecado que você vai vencer o pecado, irmãos. Isso é loucura. Mas há muita gente que ensina isso, irmãos. Irmãos, o que Paulo está dizendo realmente? O que Paulo está ensinando? Vamos caminhar aqui para o encerramento? O meio pelo qual você pode conseguir vitória, tá? Aqui, vamos fazer isso aqui. Isso aqui ainda é uma repetição desse conceito que eu estava tratando agora há pouco, tá bom? Já, olha só. O meio pelo qual você pode conseguir vitória é simplesmente continuar repetindo esse versículo para si próprio.
Diga a si mesmo: o pecado não existe. No que se refere a mim, ele não existe desde que eu me tornei cristão. Continue dizendo isso. Fazendo assim, e você terá a vitória, a sua vitória. Olha, isso parece loucura, mas você precisa, irmãos, isso é algo comum em muitas, principalmente aquelas igrejas que vão para o monte, que tem muito ensino sobre santidade, sobre santificação. As pessoas estão bem intencionadas, só que elas interpretam equivocadamente um versículo. Diga para você mesmo: assim também, com vós, considerai-vos mortos para o pecado. Se considere morto para o pecado. Se você continuar repetindo isso para você mesmo, você vai vencer o pecado. Isso não resolve, irmãos. Isso não resolve. E não é isso que Paulo está ensinando aqui, tá bom? A questão é, o que Paulo está ensinando, irmãos? Paulo está dizendo que devemos considerar como verdade a respeito de nós mesmos, não alguma coisa que queremos que seja verdade, mas algo que realmente seja a verdade a nosso respeito. Veja, considerai-vos, diz Paulo. Quando ele diz considerai-vos, ele está dizendo assim: olha, considerai-vos por causa da vossa união com Cristo, considere-se como realmente mortos para o pecado. É uma dedução que eu faço. Por causa da minha união com Cristo, por causa do fato de eu ter sido plantado com Cristo, é que eu posso vencer isso. Só que isso vai um pouco além, irmãos. Ele diz mais: olha, procurem compreender que vocês já estão mortos com relação ao pecado, porque Cristo está morto com relação ao pecado. Ele está focando na nossa relação com Cristo. Olha o que aconteceu com Cristo. Porque você está nele, aquilo que diz respeito a ele, diz respeito a você também. Tá? Olha, nós tratamos isso muito nos versículos 8, 9 e 10. Nós focamos nisso, falamos para vocês: olha, atentem, Paulo não está falando nada sobre a gente ainda, ele está falando sobre Cristo. E o fato dele focar em Cristo é porque ele quer ensinar uma coisa para nós: aquilo que diz respeito a Cristo, diz respeito a mim. Então olhe para Cristo, veja o que aconteceu com ele, veja o que é dito a respeito dele, depois faça uma aplicação. Bom, se eu estou em Cristo, e aquilo que é dito a respeito de Cristo é dito a meu respeito, então eu vou usufruir daquilo que aconteceu com ele. Mas veja, irmãos, esse versículo aqui, querido, não está dizendo que eu devo realizar alguma coisa. Ele simplesmente me diz que eu me dê conta, querido, daquilo que foi feito em meu favor pelo Senhor Jesus Cristo. O que ele está chamando a atenção é para isso, na verdade. Ele morreu com relação ao pecado uma vez por todas. Então, se eu estou em Cristo, eu também morri com relação ao pecado. E para finalizar, querido, ouça isso aqui. O que Paulo nos diz aqui é que nós devemos compreender e manter diante de nós e em nossa consciência constantemente algo que já é verdade quanto à nossa posição ou ao nosso estado. Eu venho dizendo isso aqui. Isso aqui não é experimental. Isso aqui diz respeito à nossa condição diante de Deus, à nossa posição diante de Deus. Então, ele está dizendo: mantenha isso diante dos seus olhos. Lembre-se de quem você é, lembre-se da sua posição em Cristo. Mais ainda, querido, não é uma exortação a que façamos algo relativo ao pecado, mas a que nos apercebamos do que já foi feito a nosso favor quanto à nossa relação com o pecado. É uma exortação a que nos lembremos do que já é verdade a nosso respeito. É uma declaração que nos conclama a que nos demos conta do que já aconteceu conosco como cristãos. Então, se eu estou em Cristo, eu preciso me dar conta do que já aconteceu comigo. Como é que eu sei o que já aconteceu comigo? Eu olho para a vida de Jesus. Ele morreu na cruz, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Uma vez, por um tempo determinado, ele entrou em relação com o pecado, se fez um de nós, e porque ele se colocou nessa relação com o pecado, ele morreu. Mas uma vez que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, ele saiu dessa relação em que ele se coloca com o pecado e agora ele volta para essa relação que ele tinha antes com o Senhor. Bom, isso diz respeito a Cristo. Já que eu estou em Cristo, isso também diz respeito a mim. E isso significa, querido, que eu não estou mais debaixo do domínio do pecado, que eu não estou mais debaixo do domínio da lei.
Isso significa que eu posso desfrutar, irmãos, da minha comunhão com Deus livremente, entendeu? Isso me dá ânimo, irmãos, para eu não. Veja, o drama nosso, irmãos, se você é um crente sincero, o nosso maior drama é quando a gente peca. Às vezes a gente comete um pecado aqui, aí vai, pede perdão para o Senhor, aquela coisa toda. Depois, lá na frente, você comete o mesmo pecado, aí você já volta sem graça. Meu Deus, eu estou de novo aqui. Ei, se você entender o que Paulo está dizendo aqui, querido, essa luta tua com o pecado é porque o pecado habita o teu corpo. Mas até esse corpo onde o pecado habita, um dia vai ser transformado. O que Deus tinha de fazer, o grosso do que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já te deu vida, ele já te inseriu em Cristo, ele já te batizou em Cristo. Você pertence ao Senhor. Irmãos, eu não vou cansar de repetir isso nunca. Ei, tua condição é, hoje você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, irmãos, acima de principados e potestades. Essa é a sua condição diante de Deus. Você é alguém salvo, você é alguém que Deus escolheu para si, fez o que tinha de ser feito para te salvar, para te perdoar, para garantir a tua salvação. Isso tudo vem sendo ensinado aqui, irmãos. É lógico, isso não significa que nós não vamos ter lutas, nós vamos, irmãos. É só chegar no versículo 12 que você vai perceber que a guerra é séria, a guerra é travada todos os dias, tá? Mas se eu sei quem eu sou por estar em Cristo, fica muito mais fácil de eu vencer essa guerra. Se eu tenho consciência, se eu mantenho diante dos meus olhos o tempo todo, querido, a verdade a meu respeito, então fica mais fácil de eu vencer. A primeira verdade que eu queria que vocês mantivessem diante dos seus olhos, mas é o seguinte: se você está em Cristo, você não perde mais a sua salvação. Ah, pastor, mas isso é um engano. Não, irmãos. Essa é uma verdade bíblica muito profunda e extremamente consoladora. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Se eu estou em Cristo, irmãos, então não há nada nesse universo de meu Deus que tenha o poder de me separar. Por quê, irmãos? Porque foi o próprio Espírito que me inseriu em Cristo. Porque se Cristo deu a sua vida por mim quando eu era inimigo dele, e ele morreu para me salvar, agora que eu sou filho e cometi algum pecado, ele não vai me lançar fora, irmãos, pelo amor de Deus. Isso é muito real, principalmente nós vimos isso aqui em Romanos 5, 8, 9, 10 ali, irmãos. É muito claro isso, irmãos, muito claro. Não há possibilidade alguma, irmãos. Veja, a única questão que fica no ar para nós é a seguinte: eu estou em Cristo. Essa é a questão que tem que ser respondida por cada um de nós. Será que eu estou em Cristo Jesus? Porque se eu estiver em Cristo Jesus, irmãos, então... Ah, pastor, quer dizer que eu não preciso fazer mais nada, já estou salvo. Sim, está salvo. Só que você precisa fazer algumas coisas, irmãos. E Paulo vai nos ensinar aqui, a partir do versículo 12, o que nós temos que fazer. Entendeu? Mas é uma luta que nós já sabemos o final dela. E lá no final, não importa o tamanho da luta, nós vamos sair vencedores lá no final, irmãos. Essa é a garantia bíblica. É a garantia de Deus para nós. Se você está em Cristo, é uma guerra que você vai travar. Mas saiba de uma coisa, a vitória já é sua. Agora eu vou parecer com os irmãos pentecostais. Vou já cantar aqui que a vitória é sua, tá bom? Mas é verdade, a vitória já é sua. Se você está em Cristo, não importa o tamanho da guerra, você já é vitorioso. Esse é o ensino bíblico, irmãos. E eu gostaria muito de que você desse crédito a isso, de que você se apropriasse disso no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Eu me refiro a você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, tá bom? Se você está em Cristo, saiba que por mais guerras que você enfrente, você já é um vitorioso. Porque nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.